Muita gente se pergunta se é possível ser cristão e de esquerda, se é possível ser cristão e comunista, se as ideias do comunismo, sobretudo do comunismo marxista, são conciliáveis com o cristianismo. Nós mesmos aqui no canal, inclusive, já fizemos até um vídeo sobre isso, você pode conferir ele aqui, nesse link. Mas tem uma pergunta que pouca gente se faz. Afinal, dá para ser um cristão capitalista? Essa pergunta pouca gente se faz e a resposta é mais interessante do que você imagina. Não sabe quem eu sou? Nunca pensou sobre isso? Enfim, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. Então vamos refletir sobre isso. Afinal, dá para conciliar o capitalismo com os ideais cristãos? Sim, não? É fácil responder assim? A gente já viu que conciliar o cristianismo, né, os princípios cristãos, com a ideia comunista não é tão simples como muitos pensam. Nem tão simples para aceitar, nem tão simples para negar. Então a gente viu, mas no final da história a gente viu que é difícil juntar o comunismo com os princípios cristãos. Você pode, como eu disse, ver isso no vídeo que eu indiquei. Mas aqui a gente vai falar sobre capitalismo. Então, Felício, eu sou cristão e eu sou capitalista. Eu tô certo, eu tô no caminho certo ou eu tô falando bobagem? Vamos ver? Vamos tentar aqui pensar um pouco? Para início de conversa, vamos tentar definir o que a gente está chamando aqui de ser capitalista, né? O que é capitalista? Vamos aqui dar uma definição básica. É claro que a gente pode ter ruído no que a gente vai chamar aqui de capitalismo, né? Ou do que é um capitalista. Por exemplo, alguns inscritos, né, sobretudo de esquerda, vão chamar capitalista apenas aqueles que detêm os meios de produção. Mas aqui a gente vai pegar mais leve, a gente vai chamar de capitalista qualquer um que defenda os ideais do capitalismo, né? Ou qualquer um que acredite que o capitalismo é a melhor forma de governo econômico-política, de organização econômico-política. Então, deu para entender? Então, quando eu me referi a alguém como sendo capitalista, não estou aqui querendo dizer que ele tem dinheiro, empresa, meios de produção. Eu só quero dizer como alguém que defende que o capitalismo é uma forma, enfim, justa, equitativa de distribuir ali a justiça social. Mas enfim, Felício, da onde vem o capitalismo? Vamos tentar então agora entender essa história. Bom, o capitalismo ele vem ali do século XVII e XVIII, sobretudo com duas grandes esteiras, né? Que são esses dois caras aqui. O primeiro é o John Locke e o segundo é o Adam Smith. Aqui está no livro da coleção Os Pensadores, junto com o Ricardo, né? O David Ricardo. Mas o Locke e o John Locke e o Adam Smith, pais do liberalismo, é que vão dar os ideais do capitalismo. E que ideais são esses? A gente precisa entender que o capitalismo ele vem na filosofia liberal, do liberalismo. Que filosofia é essa? O capitalismo estava tentando ali, assim como o liberalismo, se separar da monarquia, que impedia com que os burgueses ganhassem dinheiro. Mas só você já deve ter tido aquela aula de história básica que lembra que na Idade Média, ali, nas monarquias medievais, a coroa pegava ali uma parte considerável do dinheiro que os burgueses produziam, né? E aí os burgueses irritados quiseram romper com isso, e aí firmaram a teoria liberal e deram base para o capitalismo. Mas quais são os princípios capitalistas? São vários, a gente vai pegar aqui só alguns, e alguns desses princípios são o seguinte. O primeiro, mais sagrado, talvez, já está lá formulado, por exemplo, sobre o tratado sobre o governo de John Locke, é o princípio da propriedade natural, da propriedade privada, como um direito natural. Então, o John Locke vai achar que a propriedade privada é um direito que todo mundo tem, mas mais do que isso, tanto Adam Smith como o Ricardo, eles vão concordar que no capitalismo o que vale qualquer ação visa gerar lucro. Toda ação humana visa o lucro em si, né? Então, quando a gente faz algum negócio, quando a gente faz alguma atividade, que é um princípio básico, a gente não faz porque a gente é bonzinho, a gente não faz de bom coração, a gente faz porque a gente visa o lucro. Eu vou dar um exemplo bem didático, que normalmente eu dou em aula. Olha, o padeiro ele não acorda às 4 horas da manhã porque ele quer que você se alimente. Ele acorda às 4 da manhã porque ele quer vender o pão dele, né? E por isso ele acorda às 4 horas da manhã. Ele acorda porque ele quer o lucro dele, né? Se não fosse o lucro, ele não acordaria. Então, essa é a tese do Locke e do Ricardo, que tiram, né, tanto o Locke quanto o Ricardo, o Smith, tiram esse princípio do lucro de uma base aqui, que é aqui que eu quero que você preste atenção. Olha a base do capitalismo liberal,
que vem lá de outro autor inglês, mais antigo, que é um autor empirista, que é o Thomas Hobbes. Qual é essa ideia? Para todos esses autores de corrente inglesa, tanto Hobbes quanto Locke, como o Adam Smith, havia um princípio egóico no ser humano. É claro que para Thomas Hobbes o ser humano vai ser mal por natureza, isso você pode até conferir nesse vídeo aqui, o que é o estado de natureza. Mas para todos esses autores, o ser humano age por egoísmo. Há um princípio individualista aqui. Toda ação que eu faço, por exemplo, eu não estou fazendo esse vídeo aqui para te ajudar. Não, não estou. Eu estou fazendo isso aqui porque eu tenho interesses egoístas nisso. Eu quero fazer esse vídeo porque eu estou visando o lucro. Pode até não ser lucro, mas eu estou visando o benefício próprio. Então, a base capitalista é o egoísmo. É que a ação humana ela é egoísta, ela é individualista por si só. Então, as ações humanas são sempre egoístas. E aqui, por exemplo, que o Adam Smith vai falar que o capitalismo ele é um sistema que ele vai dar certo porque ele vai de acordo com a essência humana, com a natureza humana. Que a natureza humana ela é egoísta, né? Segundo Adam Smith. Então, como o capitalismo vai nesse egoísmo, cada um buscando o seu, o capitalismo busca ali equilibrar essas coisas. Então, esses são os princípios do capitalismo. O princípio do capitalismo, baseado no liberalismo de Adam Smith e de John Locke, está baseado em que ideia? Na ideia de visar o lucro de uma propriedade privada, e tanto o lucro quanto a propriedade privada, assim como a lei da oferta e da procura, todas essas ideias estão baseadas na ideia de eu até usar aqui a ideia de um egoísmo, mas para você não entender mal, pega a ideia de um individualismo, que o sujeito ele age sempre pensando, em última esfera, em si mesmo. Né? O sujeito, a ação do sujeito é sempre em benefício próprio. Então essa é a base liberal, e é essa base liberal que vai dar sustentação ao capitalismo. Todo regime capitalista que visa gerar lucro, visa gerar riqueza, tem a estratificação, a diferença de classes sociais, tem essa visão egoísta como base. Deu para entender o que é capitalismo aqui. Deu para entender. Agora eu vou até falar mais rápido, para a gente tentar juntar, e eu já começo a te fazer a pergunta. Será que isso é cristão ou não? Aqui a gente começa... e eu sempre, quando vou falar de cristianismo, normalmente eu até pego alguns autores, mas eu sempre gosto de pegar, obviamente, a Bíblia Sagrada. Eu pego essa Bíblia aqui porque é a Bíblia na qual eu fui formado, digamos assim. Minha família é uma família católica, e aí eu tenho mais conhecimento dessa versão, dessa Bíblia, que é a Bíblia da editora Paulus, né, da edição pastoral, a qual eu conheço muito bem. Então vamos lá, eu gosto dessa tradução, dessa edição, então vamos lá. Quais são os princípios básicos do cristianismo? São vários, né? A justiça, a honestidade, mas a gente pode pegar aqui alguns princípios que são, obviamente, inquestionáveis. Além da crença em Deus, o cristianismo prega, primeiro, a salvação pela graça. Né? O que é a salvação pela graça ou a salvação como uma graça? É que a salvação, ela vem de Deus. Não depende de você. O que não depende de você? Atenção. Por mais que você se esforce, quem te dá a salvação é Deus. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se você não tiver fé em Deus, Deus não vai te dar graça. Então, a ideia de uma salvação pela graça divina é um pilar do cristianismo. Mas não é o único. Né? Depois vem os mais comuns que a gente já conhece. O amar a Deus sobre todas as coisas, e aqui eu acho que vai ficar mais fácil, e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então você tem que amar a Deus, porque a salvação é da graça, e ao próximo como a ti mesmo. Então veja que aqui a gente já tem um ruído. Eu preciso amar o outro como a mim mesmo. A ideia de um egoísmo aqui já começa a ficar problemática. Se eu faço tudo pensando em mim, mas se o cristianismo diz que eu tenho que amar o outro como se fosse eu, como é que fica a ideia de egoísmo aqui? Complicado. Mas não é só isso. O cristianismo ele também prega a ideia de humildade. E o que é humildade? Humildade não é você ser pobre, né? Obviamente não é isso. Isso é ser pobre. Humildade é você reconhecer, é você não ser soberbo, né? É você saber que você não é autossuficiente. Humildade, por exemplo, foi o que faltou a Adão e Eva quando foram expulsos do Éden, pois acharam que eram autossuficientes. Humildade é essa atitude de você necessária para o perdão, muitas vezes, e de você reconhecer que você precisa dos outros. Então, a humildade é isso, que é outra porrada no egoísmo. Né? A gente precisa dos outros. Né? E aí você precisa
de humildade para reconhecer que você erra, mas sobretudo de humildade para saber que nós vivemos com irmãos e como irmãos e precisamos viver em comunhão, né? Em comunhão. E aqui vem um outro princípio cristão, que é o princípio de viver em comunidade ou a serviço da comunidade. Uma vez que eu preciso amar o meu irmão, uma vez que eu tenho que ter humildade e reconhecer que eu preciso dele, e uma vez que, obviamente, eu preciso ter serviço à comunidade, eu preciso servir a minha comunidade, eu preciso viver em comunhão, né, com os outros. Então olha aqui o que é o princípio do cristianismo. Dá para conciliar? Dá para conciliar? É difícil por quê? Agora vamos responder. Dá para conciliar sim ou não? É muito complicado. É muito complicado por quê? Porque todo o cristianismo ele age em seus princípios contra a ideia de que você tem que agir pensando em benefício próprio. O capitalismo, com sua base liberal moderna, tem como princípio essa ideia de que a ação humana é uma ação egoísta por si mesmo. Ou seja, você age visando o lucro, você não age visando o bem das pessoas. A lei da oferta e da procura tem essa visão como base, né? A lei da livre demanda, do livre comércio, tem a visão de ego como base. Então, isso não é cristão, isso muitas vezes é até contrário à ideia de cristianismo. Então, veja, a ideia de lucro e a ideia de individualismo, de egoísmo, não são muitas vezes conciliáveis com os princípios cristãos. São princípios modernos, obviamente, mas não são tão fáceis assim de conciliar com o cristianismo. Não são. É daí, por exemplo, que vem um grande debate presente no século XVII e XVIII entre conservadores e liberais. Conservadores cristãos mais fervorosos não vão ser muito fãs dos liberais. Não vão mesmo, porque os liberais têm essa veia mais individual, mais ligada no indivíduo, na liberdade individual, ao passo que os conservadores, sobretudo os cristãos aqui, que é o caso do nosso vídeo, que a gente está fazendo, né, está falando, tem uma ideia de comunidade, de viver em comunhão mais forte, uma ideia de uma comunidade cristã na qual somos irmãos iguais e precisamos nos ajudar, iguais perante a Deus, tá? Porque é uma igualdade imaterial e espiritual, mas na qual nós precisamos ter humildade. E a atitude não é egoísta, é solidária, é caridosa. Aqui a gente bate talvez no limite. O capitalismo tem o ego, o indivíduo como base. O cristianismo tem o amor caritas, né, que a gente traduz aqui em português como caridade como base. E isso muitas vezes é complicado. Eu sei que esse vídeo vai ser polêmico, mas espera que eu vou ler aqui um pedaço da Bíblia. Para vocês verem onde que isso está posto. Por exemplo, eu peguei uma passagem aqui, que é o Ato dos Apóstolos. No Ato dos Apóstolos tem isso muito claro. Por exemplo, lá, quando a gente pega o capítulo 2, versículo 42 ao 48. E ali fala o seguinte: eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor a Deus, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Atenção agora. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Veja, a ideia, isso está no Atos dos Apóstolos, volto a falar, no capítulo 2, versículos 42 a 48. A ideia de viver em comunidade, viver em comunhão e de repartir os bens. Vai falar para um capitalista repartir o bem que você vai tomar 12 tapas na cara. Então veja, dá para conciliar cristianismo com marxismo? Não dá. Dá para conciliar plenamente cristianismo com o capitalismo? Também não dá. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião de 2000 anos. E o marxismo e o capitalismo,
ou o comunismo e o capitalismo, são teorias econômicas que nasceram há 200 anos, na esteira moderna de pensamento. Eu acho que esse que é o erro assim, das pessoas. Achar que você consegue conciliar um pensamento cristão, religioso, com uma teoria econômica moderna. Seja ela de esquerda ou de direita. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então, meu amigo, minha amiga, minha dica para você é, olha, você pode ser de direita ou de esquerda, mas se você for cristão, tenha cuidado na hora de juntar uma coisa com a outra, porque senão você pode estar aí falando várias bobagens filosóficas, ok? É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se quiser estudar filosofia sério, de forma séria, tem um link aqui para o nosso curso Jornada da Filosofia Explicada, desde os antigos até os modernos. E aqui um link na descrição e no comentário fixado desse vídeo. É isso, tô ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.